Olá pessoal, meus queridos irmãos e irmãs catequistas e todo o povo de Deus. Vamos iniciar o nosso segundo vídeo, na verdade o terceiro vídeo da série Formação para Catequistas. E vamos pedir logo no começo desse vídeo que você dê um like lá, se inscreva no nosso canal e vamos nos formar. Nos encontros anteriores nós falávamos da necessidade de uma conversão pastoral, de uma renovação paroquial e estrutural, porque nós vivemos uma mudança de época usando o que nos diz Aparecida. Dizemos também que há uma multidão de batizados e não suficientemente evangelizados, e que precisavam passar por uma iniciação. Falávamos também que o RICA, o documento sobre o rito sobre a iniciação cristã, dizia que o RICA não é apenas para adultos não batizados, mas também para aqueles que foram batizados e não devidamente iniciados. Para tudo isso, precisávamos pensar num modelo, porque esse modelo antigo, esse modelo que nós temos, ele já não responde mais às expectativas da evangelização do tempo atual. Isso requer uma metanoia, dizíamos, que é uma mudança de mentalidade. Para pensar em novos paradigmas, temos de mudar a mentalidade. E é a partir daqui que nós vamos continuar a nossa formação. Porque não basta renovar as metodologias. Não são apenas os novos subsídios. O que precisa melhorar é a nossa formação enquanto catequistas. Isso aqui precisa melhorar. Então nós precisamos aprofundar o nosso conhecimento para melhor formar as pessoas. Então aqui nós encontramos já o primeiro desafio nessa mudança de paradigma. Porque vejamos, para a gente preparar para os sacramentos, nós não precisávamos, de certa maneira, de um aprofundamento no conhecimento nosso de catequistas. Íamos falar da Eucaristia, do Crisma, Íamos falar, de certo modo, do batismo, dávamos uma pincelada nos 7 sacramentos, isso falando um pouco da igreja, enfim. E isso bastava, porque dava o tempo de 2, 3 anos e isso já bastava e a pessoa recebia o sacramento. Agora nós precisamos fazer um caminho, nós catequistas precisamos fazer um caminho diferente, que é o caminho da formação. Precisamos nos formar para bem formar as pessoas. Por isso, não se trata de alterar a estrutura tradicional, ou melhor, trata-se de alterar a estrutura tradicional que nós temos de preparação para os sacramentos. Precisamos mudar isso aqui. Precisamos mudar esse modelo que nós temos. Alterar é sair daquilo que é normal, que era normal até agora, para entrar nesse novo modelo. Então, o que nós temos que fazer? Alterar essa estrutura e propor um novo modelo evangelizador. Então, nós vamos pensar que esse modelo evangelizador se baseia no pedido de Aparecida. O que Aparecida pede para nós? Ela diz assim: Aparecida, toda vez que eu me referir a Aparecida, eu estou me referindo a esse documento aqui, tá bom? Aparecida diz o seguinte, impõe-se a tarefa irrenunciável de oferecer uma modalidade que seja operativa de iniciação cristã, que além de marcar o que, dê também elementos para o quem, o como e o onde se realizam essa iniciação.
Então são 4 elementos importantes que a Aparecida traz para nós, para a gente começar a operacionalizar a nossa catequese. Ela precisa ser, lembra que a Aparecida diz, ela precisa ser operativa. Então tem que ter uma operacionalização muito boa, como se, dentro desses 4 elementos, não é? Marcar o que é essa iniciação, para quem é essa iniciação, como vamos realizar essa iniciação e onde vamos realizar essa iniciação. Isso aqui é importante para nós, não é? O que é a iniciação? Para quem é essa iniciação? Como vamos realizar essa iniciação e onde vamos fazer isso? Dessa forma, nós vamos assumir o desafio de uma nova evangelização. Partindo desses 4 elementos, né? Segundo a Aparecida, nós precisamos andar dentro desses 4 pontos. O que é essa iniciação? A gente precisa saber o que é. Como ela se realiza, a gente precisa saber também. A quem essa realização se dirige, a iniciação se dirige, e onde vamos realizar tudo isso. Aí ela diz, aí a Aparecida diz para nós, lá no número 287 diz para nós, dessa forma, desse jeito, nós assumimos o desafio de uma nova evangelização, a qual temos sido reiteradamente convocados. Nós somos convocados pelo tempo para realizar essa nova evangelização. Por quê? Isso se dá e grita aos nossos ouvidos. Porque nós vivemos um tempo muito de ações muito rápidas, de mudanças muito rápidas. Pode olhar, as coisas vão acontecendo muito rapidamente, mas nós precisamos ter um tempo a parar. A esses elementos, segundo a Aparecida, o que, quem, como e onde, acrescenta-se também por que a iniciação e para quem essa iniciação. Então a gente vai colocar tudo isso de maneira muito tranquila. Olha que legal. Ó. Vamos estruturar esses elementos que nós colocamos aqui para a gente compreender exatamente por que nós precisamos mudar o paradigma, né, desse modelo que nós estamos dizendo. Né? A iniciação cristã, por quê? Quais as motivações que nós precisamos, né, para esse modelo? Né? Quais são as motivações? Diante desse tempo que nós estamos, do modelo que nós temos de catequese, por que se propõe um novo método, um novo modelo? Isso aqui é importante para nós, para a gente poder compreender tudo isso. A outra coisa, não é? A iniciação à vida cristã, o que é isso aqui? Não é? O que é essa iniciação? Qual a natureza de tudo isso? Diante desses 2 questionamentos, nós já temos muitas coisas para refletir. Quais as motivações de uma iniciação cristã? O que é essa iniciação? Quando a gente olha para a nossa catequese e vamos apresentando esse modelo que nós chamamos de novo, que é novo mesmo, né? Apesar de ter, né, a sua vida já bem adulta, não é? Como nós vamos fazer isso? Qual é a metodologia usada para a gente aplicar o método? Qual a metodologia? Depois, para quem? Quais são os destinatários dessa iniciação cristã? Para quem, não é? Quem são os nossos interlocutores? Como nós devemos chegar a esses interlocutores? Quais são os nossos destinatários? A quem nós nos dirigimos? E depois, não é? Com quem e onde? Quais são os agentes da iniciação? Não é? Eu preciso perguntar isso. É importante a gente perguntar isso aqui, porque senão a gente vai dando passos adiante sem a gente ter olhado para esses passos anteriores. Olha, por quê? Quais as motivações da iniciação cristã? Não é?
E aqui eu estou falando iniciação à vida cristã, não apenas iniciação cristã, que são duas coisas diferentes que nós vamos discutir mais à frente. Veja, quais as motivações, qual a natureza, né, o que é essa iniciação. Depois, como nós vamos aplicar essa iniciação na nossa vida paroquial. Depois, quais são os destinatários da iniciação à vida cristã? A vida cristã. Com quem? Quais são os agentes dessa iniciação? E depois, quais os lugares aonde nós vamos aplicar essa iniciação? Veja que nós estamos dando passos importantes no processo de aprofundamento da catequese de iniciação à vida cristã, e a gente precisa começar a nos aprofundar nisso. Depois nós apresentamos algumas categorias distintas que se completam dentro desse quadro que nós apresentamos. Nós vamos dizer 5 passos, não é? Esses 5 passos, eles são importantes. Olha, além desses 5 passos, né, que se completam, que são importantes, né? Além desses 5 passos, quais são os 5 passos? A gente pode olhar, olha lá quais são, né? Os passos são 5. Porque, o que é, como, para quem, com quem e onde. Isso aqui são os passos, né? Agora, além desses, ainda tem algumas coisas que se completam ali, nesses passos, né? Que são as lacunas que a catequese tradicional deixa, a gente precisa preencher, as repetições, são repetições mesmo, a gente pode perceber, a gente vai, ao longo do tempo, nós fomos repetindo coisas. As imperfeições conceituais, nós precisamos aprimorar esses conceitos, né? E também algumas coisas importantes que são as falhas de redação dos nossos subsídios, né? Então, olha lá, existem lacunas, existem repetições, existem imperfeições de conceitos, né? E existem falhas redacionais. Tudo isso pode completar, né? Claro que ainda tudo aquilo que a gente vai aprofundando, a gente tem mais para aprofundar ainda, mas a gente pode olhar para aqueles cinco pontos, né? Ou categorias que nós podemos chamar, aquelas 5 categorias, e a gente pode apresentar essas aqui. Existem lacunas, existem repetições, existem imperfeições conceituais, existem falhas de redação. Isso aqui é importante para a nossa catequese. Então vamos lá. Quais são as motivações? Por que a iniciação à vida cristã? Porque essa indagação, é lógico que ela parte de Deus, não é? Quais são as motivações? A primeira coisa da motivação é que essa iniciação à vida cristã, ela parte de Deus. Depois, ela precisa dar uma resposta à fé, não é? Ela precisa dar uma resposta à fé. E a nossa fé, nós já dizíamos, ela anda meio fragmentada. Depois, essa iniciação cristã, ela existe porque ela precisa dar respostas, porque há uma insuficiência àquelas respostas anteriores da catequese tradicional, que nós chamamos de catequese doutrinal, não é? Nós precisamos dar respostas a isso aqui, a um aprofundamento a isso aqui, porque há uma insuficiência, a pessoa não sabe o que é a doutrina cristã, por exemplo, né? E uma outra coisa, por que da iniciação à vida cristã? Porque nós precisamos fazer uma adesão total e completa a Jesus Cristo. Olha que coisa interessante. Só nessa primeira parte, por quê, que são as motivações, nós temos uma indagação sobre Deus, uma motivação. A catequese de iniciação à vida cristã, ela indaga sobre Deus. Ela precisa dar uma resposta à fé. Ela
quer dar respostas à doutrina, não é? A questão doutrinal que era insuficiente, e também a gente precisa fazer uma adesão total e completa a Deus. Depois, olha que interessante. O processo iniciático é uma necessidade religiosa, ela precisa. Em todas as religiões do mundo, tem uma iniciação. Mesmo nos povos, não é, indígenas, eles passam por processo de iniciação. Não é? Por isso a importância de ritos, símbolos que todos eles carregam. A gente precisa olhar para isso aqui e perceber que há uma coisa importante nisso tudo, né? Então, dentro das motivações para a iniciação à vida cristã, a gente tem isso aqui, não é? E a gente vai dando passos para compreender dentro dessas da primeira motivação, que é o porquê. Por que uma catequese de iniciação? Porque é uma necessidade religiosa e antropológica. Todos os povos passam por um processo de iniciação. Jesus também passou por seu processo, não é? Fez o seu processo, lembra, né? Aos 12 anos, para mim, na minha cabeça, aquele processo aos 12 anos, não é? É uma mudança já ali. Eles que se perdem no templo. E o texto bíblico diz para nós o seguinte: quando Maria encontra Jesus, e Maria com José, o autor sagrado faz questão de dizer: e ele crescia em sabedoria, estatura e graça, e em tudo lhes era obediente. Aqui nós temos já uma motivação do processo de iniciação cristã de Jesus, olha que ótimo. No processo de iniciação de Jesus, ele passou também. E no caminho do discipulado, na formação dos seus discípulos, olha que interessante. Jesus forma aos poucos, houve etapas de envio na missão, no aprofundamento e nos segredos do reino. Por que uma iniciação? Porque também Jesus fez o seu processo de iniciação com os discípulos. E como ele fez isso? Qual era a motivação disso? Formar, enviar na missão, aprofundar sobre as questões do reino. Olha aqui, isso aqui é importante. Então Jesus também fez com os seus um processo de iniciação. Depois, e a gente, né, não se prolonga, para a gente não se prolongar muito, nessa primeira parte do porquê, os cristãos lá no começo da igreja eram formados pelo processo e tiveram grande influência naquele tempo. O processo de iniciação foi importante, quais as motivações dele, do nosso processo de iniciação, porque também, além de Jesus ter formado os seus, que era a motivação, né, para anúncio do reino, para, né, aprofundar a missão, os primeiros cristãos também fizeram isso aqui. Fizeram esse caminho. Eles formaram as pessoas. Esse método que se chama catecumenato. Mas qual é a motivação da iniciação cristã? Fazer uma formação de tal maneira que a pessoa possa ser capaz de se mudar. E ela mudando, ela muda a sociedade. Isso aqui é muito importante para nós. E qual é a eficácia desse processo, não é? Lá atrás? Teve uma eficácia muito grande nos primeiros séculos, não é? Da igreja. Necessário era essa mudança. Por isso eu quero, né, nesse processo de formação nosso aqui, a gente poder pensar em tudo isso. Por que há motivação, né,
uma motivação primeira. Os primeiros cristãos tiveram essa motivação. E essa motivação a gente pode olhar que ela aconteceu dentro do processo do catecumenato, que foi do século II até o século VII, mais ou menos, não é? Mas o seu ponto alto é do século II até o século IV, e depois ele vai declinando. Por que isso? Para formar uma comunidade sólida. Lá no início do cristianismo, o catecumenato, qual era a motivação? Formar uma comunidade sólida. Então vamos ficar com essa palavra. Por que a iniciação à vida cristã? Qual é a motivação? Formar uma sociedade religiosa católica sólida. Essa é a grande motivação, não é? Sólida. Num mundo de fluidez, num mundo que as coisas caem por entre os dedos, como diz o filósofo, nós precisamos, como igreja, pensar em formar uma comunidade sólida. Imagine a nossa paróquia sólida, imagine a nossa catequese sólida, imagine a nossa pastoral sólida. Quando a gente fala sólido, não está falando rígido, tá? A gente viveu ou vive ainda em algumas realidades dentro de uma rigidez. Solidez é diferente de rigidez, tá? Solidez é que tem sustentação. Rigidez é aquela coisa imutável, imexível, onde ninguém entra, porque só existe uma coisa, não é? Não. A comunidade, ela precisa ser sólida. E a base sólida da comunidade, nós dizíamos, não é? Sobre o conteúdo, é Jesus Cristo. Por isso nós precisamos de uma comunidade sólida. Por que a iniciação à vida cristã? Para a gente ter uma comunidade sólida. Por hoje ficamos aqui e vamos pedir ao nosso Senhor que, à medida que nós formos aprofundando o nosso conhecimento, nós vamos entrar dentro do caminho, não é, do catecumenato para pensar, não é, esses pontos de relevância da nossa catequese de iniciação, e vamos dizer por que o catecumenato, essa inspiração catecumenal, ela é importante. Já dissemos, né, para formar uma comunidade sólida na fé, uma comunidade sólida na fé. Como vamos fazer isso? A gente vai descobrindo ao longo dos encontros. Por hoje fica essas pistas de reflexão. Que Deus abençoe. Nos vemos nos próximos encontros. Fiquem todos com o nosso Senhor. Nossa Senhora, Mãe de todos os catequistas, rogai por nós. Deus abençoe.